Como eu me tornei ateu? Como é ser ateu no Brasil? São duas perguntas bastante interessantes. Bom, esse aqui é o 4º episódio da série Desvendando o Ateísmo. É necessário que eu faça essa série, como todas as séries do canal. As séries não têm fim, sempre capítulos novos. Tá aí, tem a série do Permafrost, notícia do Permafrost, tem a série de gambiarras evolutivas, tem um monte de séries no canal, essa aqui é mais uma. E por que eu vejo essa necessidade de fazer a série sobre o ateísmo? Bom, primeiro porque o canal nada mais é do que a minha própria voz. E segundo, pela quantidade de desinscritos que eu tive nos últimos 28 dias, após ter iniciado a série do Desvendando o Ateísmo. Sim, foram mais de 300 desinscritos. Então, nada mais justo do que continuar a série para mostrar como é ser ateu, como é a vida do ateu, porque os desinscritos já demonstram a necessidade de conhecimento. Nota que eu não estou fazendo uma série de embate, aqui não é uma série de briguinha, sabe? Eu já passei dessa fase. Uma briguinha entre religioso e ateu. Não. Eu só quis mostrar como é ser ateu. E mesmo assim, sobre a forma de conhecimento, uma grande quantidade de inscritos, uma grande quantidade de desinscritos. Isso significa que há muito preconceito. E a gente precisa desmistificar para que o preconceito acabe, para que a tolerância aconteça. Então, lá vai, 4º episódio. Se tu gostar do vídeo, se inscreve. Se tu não gostar, dá o dislike. Mas ao invés de se desinscrever, tente aprender um pouco. Então, vem comigo, bora pro vídeo. Primeiro eu vou responder a pergunta de como eu me tornei ateu. Eu sempre brinco dizendo que, na verdade, eu nasci ateu. Sim, assim como você também nasceu ateu. Eu nasci ateu. E, no decorrer da minha vida, eu fui aprendendo sobre religião. Eu fui criado em família kardecista. Se vocês têm curiosidade de saber qual religião eu segui. Sim, segui o kardecismo desde novo. O que foi bastante negativo, porque para minha família isso não foi legal, sabe? Para eles é insuportável que eu tenha saído da religião. Bom, eu nasci ateu como todo mundo, e como todo mundo aqui ganha a religião com o passar do tempo. Você vai ganhar a religião dos seus pais. Se você tivesse nascido na Índia, tu estaria aí de repente adorando rato, meu amigo. Não tem esse papo de que, eu sou, é porque a minha religião é a certa e tal. Pô, beleza. E o resto das religiões... Aliás, para toda religião, para toda, a outra está equivocada e a sua está certa, né? E a ciência que é arrogante. Mas, para toda religião é assim. Então, de certa forma, você nasce ateu, você é ateu a todas as outras religiões. Sim, você que está me vendo, que tem religião, você é ateu a todas as outras. Você não acredita em Shiva, Ganesh, você não acredita nos deus rato, deus... Sabe, você não acredita. Você acredita na sua e você tem certeza e fé absoluta que a sua religião é a verdadeira. Assim como o coleguinha lá do outro lado do planeta também tem. Se eu colocar um cristão, um muçulmano, um judeu e um hindu na mesma sala, a pancada vai estourar. E afinal de contas, qual deles está certo? Quem grita mais? Bom, eu preciso de provas. E é por isso que eu me retornei ateu, né? Então eu nasci ateu, assim como você nasceu ateu. Fui embebido da religião, assim como a maioria das pessoas aqui também foi, 99,9%. Aliás, religião, ela faz parte da formação do ser humano, né? Você recebe isso como uma tradição de família. Você recebe, vai crescendo e pronto. No meu caso, eu li Darwin. Esse foi o lance. Eu li Darwin, eu estava de boa lá. Quer dizer, eu nunca fui muito de boa com religião, não. Tá? Eu nunca gostei, até hoje eu não gosto de religião, não acho legal. Às vezes tem até um desprezo. Eu não me interesso, eu não me interesso. E eu fui criado dentro do kardecismo lá, com aquelas coisas todas. Eu via lá a minha avó pregando uma coisa e fazendo outra totalmente diferente, isso me revoltava bastante. Achava bastante hipócrita isso. E quando cheguei na adolescência, eu li o Darwin.
Esse foi o lance. Deixa eu ver se o livro aqui do Darwin... Cadê Darwin? Eu li, mas eu não li, quando adolescente, eu não li A Origem das Espécies inteira, não. Eu li um resumo. Eu, infelizmente, perdi essa revista. Eu li um pedaço. Era um resumão sobre a seleção natural. Ilustradinho, bonitinho. Uma coisa bastante infantil. Mas tinha o seu cunho adulto, né? E aí, cara, lá para os 13, 14 anos, eu li aquilo. Quando eu li Darwin, eu pensei, caramba! Então, não há necessidade de nenhum Deus. As coisas funcionam por seleção natural. E naquele momento, pá! Eu consegui negar a existência de um Deus criador. Lembra que ateísmo quer dizer a negação? Então, o agnóstico é aquele cara que, olha, essas questões não estão resolvidas, a gente ainda não tem parâmetros para resolver. Mas temos sim, temos. Se você me fornece a ideia de que existe um Deus criador, então eu posso negá-lo. Se a seleção natural existe e a evolução é esse fenômeno, a seleção natural explica o fenômeno da evolução, então não há porquê a existência de um Deus criador. Logo, eu consigo negar esse Deus criador. Eu tenho argumento para ser ateu. Eu costumo dizer que tenho dois argumentos. Um é tanto o entendimento de como funciona a evolução, quanto o entendimento de que não há um Deus que seja de puro amor, bondade e benevolência, à medida que você caminha nas ruas. Porque é o que se apregou. Tudo bem, o Deus do Velho Testamento, ele é bem cruel, né? Mas o Deus do Novo Testamento, ele é mais maleável, né? Mais romanizado, digamos assim, mais cristianizado. E quando você anda nas ruas, você vê coisas horríveis acontecerem, pessoas passando fome. Os noticiários mostram coisas horríveis, como estupro e etc. Então, eu posso negar que exista um Deus de puro amor, benevolência e bondade. E também um Deus criador. Logo, eu consigo ser ateu aí. Eu consigo rebater essa argumentação. Consigo dizer por que eu sou ateu. E isso foi bastante cedo devido à leitura de Darwin. Depois, passou-se um tempo, aí volta a religião, não volta, não volta, mas sempre com Darwin na cabeça. Sempre. E aí, chega a faculdade. Aí, meu irmão, aí na faculdade, tcharam, aí o livro já era power, né, cara? Aí já era power. É uma grande pena. Inclusive, é uma grande pena do porquê vários biólogos se formam sem ter lido A Origem das Espécies. Isso me deixa totalmente chateado, mas muito chateado, cara. Porque não dá. Você não pode se formar em biologia sem ter lido A Origem das Espécies. Não pode. E, infelizmente, as faculdades não obrigam ao aluno, no curso, ler A Origem das Espécies. E é um livro atemporal, impressiona. Vira e mexe, alguém descobre uma coisa, e aí tu vai lá no livro, caraca, isso tá... Pô, Darwin tinha previsto isso. Ele tinha visto que esse fenômeno aqui poderia acontecer, né? Outro dia acharam lá um ser intermediário, né? Porque o Darwin ele fala, não me estranharia se algum ser parecido com um urso abrisse a boca para comer moscas, para comer efemérides, e fosse esse ser aí um ancestral que vai dar origem às baleias, etc. Algo desse tipo, não lembro muito bem, mas isso estava lá, e de repente se acha um fóssil. Caraca, realmente o Darwin ele é atemporal. O livro dele tem muita coisa interessante, o cara teve uma sacação muito poderosa. É o livro, é a teoria mais completa, ao meu ver, e para muita gente, ela é a mais completa de todas, porque ela explica um fenômeno universal, a evolução. Olha, se é vivo, se reproduz, vai sofrer evolução, vai passar pelo crivo da seleção natural. Então, assim, a teoria da evolução ela é muito fantástica. E é uma pena que vários estudantes não tenham lido. E o engraçado é isso, que toda vez que eu leio uma coisa diferente, mais atual, uma descoberta mais recente, ela tem embasamento aqui no livro da Origem das Espécies. Eu gosto muito de fazer o Café com Darwin, que é
que é você reunir um grupo de pessoas, né, e fazer a leitura do capítulo. Eu ia fazer esse ano, mas não deu tempo, mas ano que vem vai ter aqui, junto com os alunos da NUPEM, eu que vou ministrar, e a parada é o seguinte, a gente pega um capítulo, faz uma resenha de 100 palavras por capítulo, e cada um fala aquilo que entendeu. E o impressionante é que, por mais que você leia, sempre tem coisa que te escapa. E aí quando você faz esse círculo, né, com várias pessoas falando aquilo que entendeu do livro, você começa, caraca, mas eu não tinha sacado isso, tá escrito lá mesmo. E aí tu volta, putz, tá escrito. Então dessa maneira eu me tornei ateu. Eu li A Origem das Espécies e consegui negar a existência de um Deus criador, que para a maioria das religiões é essa, né? Eles te apregoam que este Deus é quem fez tudo. Então eu posso ser negacionista a quem me apregoar que exista um Deus criador, porque a teoria da evolução nega isso. A não ser que você me mostre outro. Não, meu Deus ele não é um Deus criador. Eu vou ser agnóstico sobre esse Deus, entende? Então foi mais ou menos isso. Não tem nada de misterioso. Eu apenas entendi a seleção natural e por isso me tornei ateu. E a segunda pergunta seria, como é ser ateu no Brasil? Essa pergunta, aí, cara, vai ser assim, uma coisa bastante longa, né? Eu teria muita coisa para falar, eu não queria responder essa pergunta toda de uma vez, porque eu vou falando ao longo dos vídeos. E não é fácil. Você vê, por exemplo, a quantidade de desinscritos que eu tive. Quando o cara se assume ateu, quando eu me assumi ateu, quando eu falava sobre ateísmo aos 14 anos, eu sofria muita pressão da família, por conta da religião. Ah, mas você, olha a merda que você está falando, vai apanhar. E é assim mesmo que acontece, você sabe como é. Mas quando eu consegui me assumir realmente ateu e ia pro debate, porque eu comecei a ser chato. Do tipo, quando algum familiar, quando eu estava na faculdade, algum familiar vinha falar comigo, querendo me dar lição de moral, porque para eles um ateu é amoral, né? Eu já vinha com milhares de argumentos contrários, já bem embasados, e o nego ficava quieto, puto, mas ficava quieto e tinha que ouvir. E hoje chegou a um ponto de que ninguém nem mais me pergunta. Porque se perguntar, serão horas de explicação. Então sim, você tem. Primeira coisa, para você ser ateu, você tem que estar embasado pra caceta. Eu lembro outro dia que voltei a Nova Iguaçu e vi um amigo de infância e ele quis tirar uma sarra comigo. A gente estava bebendo cerveja, uma galera, e veio esse amigo que muitos anos eu não via, sentou na mesa, em vez de curtir a confraternização, tá o cara perturbando. Aí me puxando, sabe aquela pessoa que toca no outro, lá. Então, aí, como é? O negócio que criou tudo foi Big Bang? Ah, meu irmão, falou em Big Bang, vai sofrer. Senta que lá vem a história. Aí eu paro calmamente e explico tudo. O que era o Big Bang, como é que funciona a velocidade da luz, o que é um ano-luz, Ah, mas então a teoria da evolução... Ah, é a teoria da evolução? Isso que você quer ouvir? Senta aqui, senta. Senta titia aqui, senta titia. Vai ouvir. E aí é o ponto que a pessoa já não quer mais me ver, porque se perguntar eu vou responder. Cara, então, os meus amigos passaram, depois de um tempo, já a ter mais respeito, assim, mas com um certo medo também. E alguns, eu já sou quarentão, então os meus amigos já são quarentões. Hoje já é um pouco mais tranquilo, para eles. Mas como eu disse nos outros vídeos, vários deles não admitem que eu seja ateu. Não admitem porque eu tenho uma vida plena, feliz e singela com a minha família. Eu costumo brincar que eu tenho família doriana. Família doriana é aquela... Sou eu, minha esposa, minha mãe vive comigo, os meus 2 filhotes, que eu adoro, que eu amo. Eu tô aqui no feriadão e tô vendo eles brincarem, adoro ficar com eles. Tenho uma boa vida com a minha esposa, porque eu sou ateu e ela também é ateia. Então, a gente, no começo do relacionamento, nós fizemos um contrato onde a gente chegou à conclusão de que, olha, não vamos brigar não, porque um dia nós vamos nos separar. Um dia a gente vai se separar. E vai ser para sempre. Quando eu morrer. Porque eu não acredito em vida após a morte. E você também não. Então vai chegar um momento em que nós dois não mais existiremos em conjunto.
nós vamos nos separar para frente, para sempre. Isso, e vamos ficar só na lembrança. E aí? Como é que vai ser? Então, a gente meio que evita de brigar. É claro que, como todo casal, todo e qualquer casal, é óbvio que às vezes o ciúme aparece, é óbvio que às vezes uma briga ou outra aparece, mas a gente sempre chega no ponto, tipo, não vamos brigar não, cara, não vale a pena. Pô, é muito legal ser feliz. Até porque amanhã pode ser o último dia que eu te vejo. E realmente pode ser. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode ser atropelado na esquina, você, né? Nós dois, o casal, passamos agora há pouco tempo por um problema grave, né? Minha esposa tirou os 2 seios. Tem o vídeo dela aqui, depois se quiserem ver, muito legal. Tirou os 2 seios, teve tá em tratamento ainda, né? A gente não pode dizer que se livrou do câncer, mas passamos um perrengue porque o câncer poderia ter dado metástase e poderia ter chegado a algo pior e ela poderia não durar muito. E eu tenho 2 filhotes para criar. Então a gente pensa bastante em evitar a briga, sabe? Aquele lance do tipo, briga hoje para depois fazer as pazes. Não, a gente quer fazer as pazes imediata, porque a gente não sabe se amanhã estaremos vivos. Entende? Então eu tenho essa família, uma família doriana, uma família em que eu sou um bom pai de família, cara. Humilde. Meus filhos são criados humildemente, sem negócio de roupa de marca, sem... Sabe? É uma coisa legal, eu acho legal, bem humanista. E aí isso para os meus amigos é uma coisa assim do tipo, porra, alguns não conseguem entender. Alguns não entendem isso. Eles acham que eu seria um cristão obrigatoriamente religioso, porque eu tenho esse modo de vida e que muitos deles não têm. Separado, briga toda hora, e outro casamento, e filho de outro casamento, e por aí vai. Então alguns não entendem isso, não entendem que eu sou uma pessoa comum, simples. E para eles isso é... Não, tu não é ateu não. Mas sou sim, sou ateu. Então tem esse lance dos amigos, perdi amigos por conta disso, tá? Perdi amigos porque a galera acha que o ateu ele não tem moral, ele é uma pessoa amoral, né? Aliás, existem confusões aí. Algumas pessoas confundem ateísmo com satanismo. E ateu não acredita nem em Deus, nem acredita no mal, nem acredita no diabo. Quer dizer, o mal existe, o biológico. Mas não o mal, o demônio não existe. Pra gente não existe nada sobrenatural. Nem Deus, nem diabo, nem fantasma. A gente não crê em nada disso, ok? Então, o cara que é satanista é religioso. Ele é religioso, ele não é ateu. Ateu não crê, tá bom? Existe essa diferença aí. E algumas pessoas... Não, você é ateu, você é do mal, você é promíscuo, você não tem moral, você não segue a moral, os bons costumes... Peraí. Como assim? Como é que é assim que ateu não tem moral? Como um ateu não tem moral? Pera lá. Eu sou um bom pai de família, eu sou um bom marido, eu trato a minha esposa como uma rainha, e ela me trata como um rei, eu tenho uma vida simples, feliz, humilde e singela. Por que você está dizendo que eu sou amoral? Eu ajudo os outros o tempo inteiro. Não tem por que você falar que eu sou amoral. Qual é o problema? Ah, não, porque você não segue os princípios religiosos. Vamos por parte. Princípios religiosos, o seu princípio religioso está embasado em quê? Na Bíblia, por exemplo? Bom, que eu saiba, a Bíblia tem embasamento para a escravidão, inclusive foi usado na época da escravidão. Olha, alguns exemplos da Bíblia em que senhores mais velhos casam com meninas mais novas. Olha, pedofilia também. Se você quiser extrair, se tu quiser apertar, tu acha pedofilia ali. E aí, tu acha que isso é moral? Ou o secularismo é que vem trazendo a nossa moral? Existe embasamento na religião? Sim, mas já está muito ultrapassado. Foi sendo acoplado. A própria moralidade, ela está voltada às nossas leis, por exemplo. Se você for se embasar naquilo que está escrito na sua religião, você pode se decepcionar. Porque coisas que você não admite hoje eram admitidas antigamente por conta das escrituras que você diz que é sagrada para você. Então, nós ateus sempre sofremos esse lance do ser acusado de imoral ou amoral. E não é realidade. Nós, ateísmo, o ateísmo não é uma filosofia. O ateísmo não é a ciência. O ateísmo é simplesmente a negação.
Mas para a negação, eu tenho que ter tido algum caminho para negar. Eu me utilizei da ciência para negar. E eu também me utilizo da filosofia, do secularismo e até mesmo de alguma coisa atribuída aos religiosos para constituir o meu moral de vida. E você também. Você também. Porque se você se constitui achando que a moral apenas está naquilo que está escrito dentro do que é sagrado para você, repense, porque a escravidão está embasada na Bíblia. E não adianta dizer que não. Então, a sua própria moral também está constituída no secularismo. Das coisas que eu gosto do cristianismo, eu destaco amar o próximo. E eu levo isso comigo com muito carinho. Com muito carinho. Então, eu como ateu, tento me embasar naquilo que nós temos de secularismo, de filosofia, inclusive até mesmo, se for preciso, de filosofia dentro da religião. A filosofia cristã é uma delas. Eu gosto da filosofia cristã. Eu gosto do amar o próximo. Eu gosto da reunião da família no Natal, de comer peru no Natal. Mas olha, eu não lembro de estar escrito na Bíblia que se come peru no Natal. Isso foi sendo ganho ao longo dos séculos. E se tornou naquilo que nós somos hoje, não é? E amar o próximo é muito legal. Pelo menos é aquilo que eu diria para o cristão raiz. Né? Aquele cristão raiz era mais ou menos assim. Já o cristão moderninho é assim, né? É o morte ao homossexual, é intolerância. Esse aí, meu irmão, esse eu nem gosto de conversar. Porque, putz, é muito chato. É muito chato, é ruim para a sociedade, é o cara que ora pregando o mal dos outros. Isso aí eu não... Sabe? Muito triste, muito triste. Eu gosto daquele cristão raiz que tá com a família, curte o feriado, deixa de boa, né? Isso aí é muito bacana. Eu gosto bastante desse tipo de cristão. Então, continuando, não é fácil você ser ateu, porque primeiro você vai ter um problema. Nossa, eu já fui expulso de casa dos outros, só por dizer que era ateu. Você vai ter um problema grave com a família. Eu entendo aí, principalmente, ateus que são de família evangélica, né? Eu acredito que esse ateu ele tenha um grande problema com a família, que a família nunca vai aceitar. Inclusive, talvez seja por isso que os ateus, assim como os homossexuais, se assumam ateus muito depois, quando você já tem uma vida financeira estabelecida, uma vida já, né, já tem emprego, porque fica difícil você falar para a família, olha, eu sou ateu. É difícil para os amigos e principalmente, a grande dificuldade que eu destaco aqui para finalizar o vídeo, que já está enorme, é sobre a empregabilidade. Cara, sobre a empregabilidade, é dificílimo ser ateu. Eu sou funcionário público. Eu lembro que isso foi um grande alívio quando eu era professor do Estado. Há muito tempo atrás, eu fui professor do Estado no Rio de Janeiro, e quando eu passei no concurso, que fui chamado, eu falei, cara, que bom, porque agora eu posso dizer sobre o meu ateísmo. Eu posso dizer que eu sou ateu, mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Eu não posso ser mandado embora por conta disso, mas tudo fica difícil, extremamente difícil, muito difícil. As pessoas te têm como alguém do mal. Então, eu lembro que houve uma vez, eu trabalhei no Vicentino Goulart, no Iguaçu, e houve uma vez uma turma que se reuniu para me tirar da escola. Se reuniu para me tirar da escola simplesmente porque eles descobriram lá no Orkut que eu era ateu. Só que eu sou um professor querido, né? Muito querido. Eu sempre fui um professor muito querido. Então, tiro porrada de bomba, eles se resolveram lá, mas houve um grupelho que se reuniu para me tirar da escola simplesmente pelo fato que descobriram pelo Orkut que eu era ateu. Eu também dei aula em São Gonçalo, e um diretor lá que era um bandista, e que naturalmente é a religião que sofre por ser uma minoria, mas que me perseguiu bastante por conta de eu ser ateu. Simplesmente isso, por conta de eu ser ateu. Triste, né? Triste. Ou seja,
no meio profissional é muito difícil você se declarar ateu, porque você vai perder o emprego. Você vai perder o emprego. Então, enquanto eu trabalhava no particular, eu não podia falar nada, né? Eu não podia falar nada. Quando eu trabalhei no público, eu acho que nas minhas redes sociais eu poderia falar o que eu sou, independente, né? Mas não é fácil, as pessoas passam a te odiar à toa, mesmo sem te conhecer, passam a te odiar. E você vai ter problemas para subir em qualquer cargo que você ocupe. Você não vai ocupar cargos comissionados, você vai estar sempre excluído, porque ninguém quer se queimar com o ateu. Quer ver um grande exemplo? Você conhece no Brasil algum ateu que é candidato na política? Que seja declaradamente ateu? Parece que surgiu um outro dia aí, mas eu duvido que se eu cisme que eu vou agora ser candidato na política, sendo declaradamente ateu. Você acredita que eu seria eleito? Não, não seria. Isso seria usado até contra mim. Você é ateu. Um adversário político falaria isso. Então, para você entender como é difícil ser ateu, você pode se declarar homossexual e ser eleito como homossexual. E tem vários eleitos declaradamente homossexuais. Dizem que é homossexual e pronto. Mas declaradamente ateu, não tem. Deu para entender a dificuldade que a gente passa? Simplesmente porque eu não acredito na sua religião. Assim como você não acredita na religião do outro. Eu não acredito na dele nem na sua. Então, porque eu não acredito na sua religião, eu não posso ser, por exemplo, político. Simples assim. Porque se eu fosse, se eu me candidatasse, se eu usasse me candidatar, eu estaria fadado à derrota por ser declaradamente ateu. Não foi assim com os próprios vídeos aqui no canal, em que eu comecei a falar como é um ateu e a galera se desinscreve? Aliás, para o YouTube também é ruim, porque os meus vídeos, depois que comecei a fazer série de ateísmo, começaram a desmonetizar de novo. Ou seja, você não pode falar que é ateu nem no YouTube, porque começa a desmonetização. Aliás, o YouTube tá uma graça, né? Uma graça, assim. Ou seja, eu estou fazendo vídeos para fazer vídeos, mas eu não recebo por alguns vídeos, porque o YouTube simplesmente entende que isso aí não é legal, né? Triste, mas é verdade. Eu espero que você entenda, você que está me assistindo, entenda como é difícil você se declarar ateu. É difícil você se declarar para os amigos, é difícil demais para você se declarar para a família, que não vai aceitar isso de jeito nenhum. E, principalmente, é difícil em termos de empregabilidade. Por isso que nós, ateus, nos declaramos ateus depois que viramos professor universitário, depois que viramos dono de empresa ou algo assim. Ateus que ocupam cargos mais baixos, estes não se declaram. Não se declaram por motivos óbvios. Serão mandados embora, por serem ateu. Você acha isso correto? Pois é. Então, ao invés de ficar fugindo do canal, se inscreve aí. Quem puder, ajuda no Apoia-se. E tamo junto. Aí, o próprio ateu, esse é o recado pro próprio ateu, para de ficar discutindo título de filme. Assiste a merda do filme, assiste a merda do vídeo e debate o vídeo. Que saco também. Bom, eu sou o biólogo Henrique, desculpe o vídeo longo, mas tá aí, mais um episódio, quarto episódio da série Desvendando o Ateísmo. Até a próxima.